Vamos lá. Eu vim gravar hoje a segunda parte do vídeo a respeito da minha cirurgia espiritual. Eu disse para vocês que eu iria mostrar como você pode fazer para agendar a sua cirurgia. Agora eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador, onde eu mostro como você pode acessar o site do Centro Espírita Tupiara, lá fazer o seu agendamento e também como você recebe o e-mail de confirmação dessa cirurgia. Explicar para vocês como eu agendei a minha cirurgia espiritual. Primeiro passo, vocês vão até o Google ou outro navegador que vocês utilizem para pesquisa e vocês vão colocar lá Centro Tupiara. Tanto faz se vocês colocarem com I como com Y, tá? Dê um Enter e vão procurar aqui. O primeiro link, Templo Espírita Tupiara, é o link deles. Então, vocês vão clicar. Em seguida, vai abrir a página e aqui em cima vocês vão ver que tem o templo, fundador, programação, operações espirituais, palestras, preces, dúvidas, como ajudar e a localização. Quem for do Rio de Janeiro pode fazer diretamente no Centro Espírita, ou seja, você pode agendar a cirurgia presencial. Estou disponibilizando para vocês como fazer a cirurgia à distância, ok? Vamos lá. Vocês têm a programação, vocês podem assistir palestras, tem também canal no YouTube, mas o que a gente está querendo falar hoje é sobre a operação. Então vamos lá. Cliquem em operações espirituais, esperem o carregamento. Aqui vai explicar um pouco sobre como funciona, como são os tratamentos. Aqui eles falam que consta da operação em 3 curativos. Sim, você faz a cirurgia no dia marcado e 3 dias seguintes, nas semanas posteriores, são feitos os curativos. Eu também vou explicar sobre isso. Primeiro vamos aqui ver tudo do site. Quem quiser enviar carta, pode enviar carta. Mas é um modelo obsoleto, demora mais para ser resolvido. Pelo site, vocês vão preencher um formulário. Esse formulário ele está aqui. Aqui está escrito o seguinte: faça apenas um agendamento por pessoa, para que eles não sobrecarreguem, não acabem agendando 2 cirurgias para a mesma pessoa. Isso prejudica o trabalho deles. Aguardem o prazo de 7 dias para o recebimento da cirurgia, ou seja, geralmente quando vocês entram para agendar, o primeiro dia de agendamento é sempre 7 dias depois da data que estamos hoje. Então, se hoje é dia 13, o dia que eu estou gravando esse vídeo, vocês teriam que agendar para o dia 20, ok? A partir do dia 20. Não façam outro agendamento nesse período, pelo fato de que eles têm muitas pessoas solicitando e para que eles possam verificar que você já foi agendado, fica complicado, tá? Verifiquem diariamente o e-mail que vocês vão cadastrar, porque é por lá que vocês vão receber as informações da cirurgia. Leiam as informações do e-mail completo. Eu vou mostrar para vocês o e-mail também. E o serviço é totalmente gratuito, tá? O Centro Espírita Tupiara, eles trabalham por caridade. Então, se você receber uma resposta positiva da sua cirurgia e você quiser ajudar, existem diversas formas de você ajudar o centro, ok? Clicando aqui, vocês vão diretamente para o agendamento da cirurgia. Como eu falei para vocês, como hoje é dia 13, o dia mínimo para agendamento seria o dia 20, tá? E aqui vocês têm do dia 20 ao dia 30, porque eles não abriram ainda a agenda, eu acredito que... Não, já abriram sim. A agenda de dezembro até o dia 15. Aqui, vocês escolhem a data, tá? Vamos supor que eu clique no dia 20. Vocês digitam o nome completo de vocês, o e-mail que vocês mais usam, porque é por lá que vocês vão receber as respostas da cirurgia. Coloquem aqui a idade, se você é adulto, tá? Geralmente adultos, a cirurgia é marcada às 23 horas e os curativos nas outras 3 semanas sempre às 22. E se é para criança,
O horário da cirurgia é sempre às 21 horas e os curativos nas 3 próximas semanas às 20. Digite corretamente seu endereço com o número, o bairro, a cidade, o estado e o seu país. Aqui você pode descrever o seu problema. Por exemplo, eu sinto muitas dores nas pernas, eu tenho problemas de coluna, eu fui diagnosticado com uma doença tal. Ou você pode não escrever nada, porque os médiums do centro do templo, Espírita Tupiara, eles identificam quais são os seus problemas, porque às vezes você tem problemas que nem diagnosticou ainda. Então, aqui você pode colocar para ficar mais claro, mas você também pode optar por não escrever nada. E aqui você vai colocar quantas letras possui a palavra caridade. Aqui nós temos 2, 4, 6, 8 letras, então você coloca aqui 8, tá? Essa palavra pode mudar, mas geralmente é sempre a mesma. É só para confirmar que você não é um robô, é um ser humano que está desejando fazer ali sua cirurgia. Em seguida, você clica em enviar e você aguarda. Antes de completar os 7 dias, eles vão responder o seu e-mail, tá? E eu vou mostrar para vocês agora o e-mail. Aqui está o e-mail que eu recebi. Eu recebi o e-mail, na verdade, no dia 19 eu solicitei, e eu recebi o e-mail no dia 21, alguns dias depois. Esse e-mail consta a data da minha operação, o horário da cirurgia e dos curativos, quantos curativos serão feitos, qual médico ou doutora que irá realizar a minha cirurgia, e algumas observações que eu vou conversar com vocês agora no vídeo. O que eu fiz e o que não pode ser feito, ok? Mas vocês recebem o e-mail desse jeitinho aqui. Pode ser que ele vá para a caixa de entrada, pode ser que ele vá para o spam. Então, fiquem bem atentos ao e-mail de vocês. Vamos lá. Eu tô com uma filinha aqui e eu vou contar para vocês um pouco. Eu realizei a minha cirurgia no dia 28 de outubro. Os meus curativos seriam nas 3 semanas subsequentes. Todos os curativos no mesmo dia em que a cirurgia foi realizada. Então, eu realizei a cirurgia num sábado. Então, meus curativos seriam nos sábados subsequentes. Só que é o seguinte, mulheres no fluxo durante o período menstrual não podem nem realizar a cirurgia e nem receber os curativos. O que acontece? Se você agendou a cirurgia e naquele dia, por algum motivo, você acabou ficando menstruada, você não se preocupe, não será necessário fazer um novo agendamento. Você sabe que a sua cirurgia automaticamente passará para o próximo dia. Então, assim, não é que eu marquei no dia 28, estava menstruada dia 28, no dia 29 eu vou fazer a cirurgia. Não. Se eu marquei para o dia 28, aquele 28 foi um sábado, a minha cirurgia passa automaticamente para o próximo sábado. Por quê? Porque a equipe espiritual sabe que dentro daquele período de 7 dias você já não estará mais menstruada e poderá realizar a cirurgia. O meu caso foi o seguinte, eu realizei a cirurgia e entrei no período. Então, meu primeiro curativo não foi no sábado subsequente, foram 2 sábados depois. Ok? Compreenderam isso? Se você estiver menstruada ou durante o fluxo, ou no primeiro dia, terceiro, enfim, se você estiver no período, você não realiza cirurgia nem curativo. E assim passa automaticamente para a próxima semana. Só que existem algumas coisas que eu tenho que contar para vocês. Sobre a alimentação, sobre o que vocês devem seguir. E eu vou mostrar aqui. No dia da sua cirurgia, você não pode comer nenhum tipo de carne, tá? Essa é a recomendação do Centro Tupiara. Existem outros médiums que fazem a cirurgia e eles agem de maneira diferente, tá? No caso do Tupiara, você não pode comer nenhum tipo de carne, nem frango, nem peixe, nem carne vermelha, tá? Você pode comer verduras, legumes, massas, cereais, ovos cozidos e frutas.
Tudo isso vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Vocês não podem, no dia da cirurgia, praticar sexo, fumar, beber bebidas alcoólicas, frituras, consumir gorduras e carne de qualquer espécie, como eu falei para vocês. Vocês vão tomar o banho de higiene normal e em seguida vão tomar um banho de sal grosso ou com rosas brancas dos ombros para baixo. 15 minutos antes da hora agendada, que no meu caso, por ser adulta, foi às 23 horas, então 10h45, você deve colocar uma toalha ou lenço branco na sua mesa de cabeceira. Eu realizei a minha cirurgia aqui, neste meu ambiente de trabalho. Então, eu usei a minha mesa de trabalho com uma toalha branca. Sobre essa mesa, você deve colocar... Desculpa os barulhos externos, gente. Esse é o horário de almoço do pessoal. E, infelizmente, vai ter muito barulho atrapalhando. Espero que não fique tão alto para vocês. Nessa mesa, eu coloquei uma toalha branca. Em cima da mesa, eu coloquei um cálice de água, um copo com água, meio cheio. E a garrafa, eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha garrafa. Vocês devem enchê-la e deixar destampada no dia da cirurgia, porque essa água vai ser fluidificada. Essa aqui é a minha taça, onde eu tomo goles da água diariamente, tá? Mas vamos lá. Essa água, vocês vão tomando um golinho 3 vezes por dia. Vou dizer aqui para vocês. Essa água tem que ser filtrada ou mineral, tá? Não pode ser água direto da torneira. Você vai deixar essa garrafa destampada para eles fluidificarem essa água. A seguir, você vai fazer uma prece a Jesus, a Maria de Nazaré, ao Espírito de Bezerra de Menezes, e você pode invocar outros espíritos. Como eu creio num Deus superior, eu creio em deuses, né? As minhas preces foram para Adonai, que é o Deus Supremo, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, e também para outros seres, inclusive Dr. Bezerra de Menezes. Então, cada um escolhe aquilo que tiver como religião. O importante é que você se conecte com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que é o responsável por essas cirurgias espirituais no astral, e também com o doutora que irá realizar sua cirurgia, que no meu caso foi Pinheiro Guimarães. Vamos lá. Após a oração, você deve beber a água do copo, deitar. O lençol da sua cama deve ser branco. O lençol para se cobrir também deve ser branco. E a sua fronha, ou seja, o seu travesseiro, também deve estar com uma fronha branca, tá? Como se realmente você estivesse ali no leito de um hospital. Pessoal, se eu estiver olhando para o lado, é que eu estou vendo os minutos para a gravação, tá? Porque aqui está bem reduzido o espaço no celular, então eu estou olhando para não perder o assunto. A partir do dia seguinte da operação, você deve tomar diariamente 4 cálices de água. Haja barulho. Então, vocês vão encher, não precisa ser esse cálice cheio, tá? Vocês vão colocar aqui pequenas doses e vocês vão beber 4 vezes. O que é que eu faço? Eu tomo uma pela manhã, uma no almoço, uma tarde e uma noite. A pessoa que quiser, se você quiser um acompanhamento durante a sua cirurgia, essa pessoa que vai te acompanhar no quarto, caso, por exemplo, você seja mãe, você queira cirurgia para o seu filho, você tem que fazer as mesmas coisas. Então, se o seu filho não vai comer carne, você também não pode, tá? Tudo que for para o seu filho não fazer, você tem que fazer igual a ele, porque você vai acompanhar a cirurgia, você também tem que estar limpo. Então, se ele vai fazer um banho de limpeza espiritual, você também tem que fazer o banho de sal grosso, as mesmas coisas, tá? Você também pode pedir a cirurgia espiritual na intenção de uma outra pessoa. Então, vamos supor, eu tenho um irmão, uma irmã que não crê muito, mas eu gostaria muito que fizesse a cirurgia. Você pode fazer a cirurgia no lugar dessa pessoa, intencionando essa pessoa. Caso você mude de endereço durante aí o período que você solicitou a cirurgia, a operação e os curativos serão feitos no local em que você se encontre.
Por quê? Porque mesmo que você tenha mudado de endereço, a sua energia está fluindo já com a energia desses médicos espirituais. E eles sabem exatamente onde você se encontra naquele momento. Agora, lembrando, se você marcou para o endereço da sua casa e você resolveu viajar nesse fim de semana, eu peço para você que tenha discernimento. Agendou uma cirurgia, a cirurgia é séria, tá, gente? Então, se você puder adiar esse passeio, adie, pelo menos no período ali que você vai fazer sua cirurgia e os curativos. Como eu havia citado antes, senhoras durante o fluxo menstrual não farão a operação e curativos, adiando para o mesmo dia na semana seguinte. Então, se você agendou numa sexta, sexta da semana seguinte. Se você agendou no sábado, sábado da semana seguinte. Porém, a água vocês vão continuar tomando. Então, mesmo que você não tenha feito a cirurgia ainda, ou fiz a cirurgia, mas não posso fazer o curativo, a água você vai continuar tomando. Então, como eu falei para vocês, mesmo que vocês estejam em período menstrual e não puderem receber o curativo naquela semana, continuem tomando a água, porque a água é como se fosse o remédio, tá? Ela não vai influenciar diretamente se você está menstruado ou não. É apenas um remédio espiritual que você deve tomar regularmente, 4 vezes ao dia, até o último dia do seu curativo, ok? Não interrompa tratamentos médicos, isso é muito importante. Se você já faz, eu, por exemplo, eu tenho acompanhamento médico, como eu falei no primeiro vídeo, dá para notar, inclusive, que está um pouco menos inchado do que o do vídeo passado, tá? E eu vou contar agora alguns fatos interessantes que eu falei também no vídeo passado. Vamos lá, vamos continuar. O microfone descarregou, continuou gravando, mas eu fiquei com medo de que não tivesse saindo nada no áudio, então eu pausei a gravação e vamos lá de novo. É difícil, gente, fazer vídeo. Então, eu mais ou menos umas 10 ou 8 minutos para as 11 comecei a sentir uma sonolência surreal. Para quem tem crise de ansiedade de vez em quando, sabe que sentir sono assim é um pouco difícil. Você até vem aquele sono, mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que durmo muito tarde. Então, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, é quando eu começo a sentir sono, que normalmente é aquele tempo em que eu trabalho. Eu acordo cedo e trabalho até muito tarde. Porque eu atendo durante todo o dia a leitura de cartas e à noite, geralmente, eu me dedico às realizações de rituais, ou posts, programação de vídeos e etc e tal. E também tem minha vida pessoal, né? Então, mais ou menos ali uns 8 minutos antes das 11 da noite, eu comecei a sentir sono. E nesse período do sono, eu comecei a tirar pequenos cochilos. Num desses cochilos, eu literalmente apaguei. Eu dormi. E quando eu dormi, eu sentia mais ou menos que eu estava dormindo, mas eu não sei explicar direito para vocês se eu estava dormindo, sonhando, ou se eu estava acordada e sentindo o que estava acontecendo comigo. A impressão que eu tinha é que eu estava acordada, mas era no sono. Então vamos lá. Vocês vão entender o que eu tô falando. Quem participar da cirurgia vai entender perfeitamente o que eu tô falando. Gente, desculpa o cachorro, o pessoal tá passando trabalho, o cachorro fica nervoso. Vai ser assim mesmo. Eu apaguei e eu senti fisgadas e puxões aqui no lado onde eu havia pedido a cura da minha sinusite. Na realidade, do meu cisto de retenção que eu tenho aqui na face. Eu senti como se tivessem raspando aqui nesse lado da minha face. E o mais impressionante, durante esse sono que eu tive, surreal, eu digo assim, eu vi a mão de um médico, por isso que eu sempre cito doutor e não a doutora, com uma luva branca, com uma espátula de metal, como se fosse uma lixa grande, uma lixa de unha, só que de metal. E eu via a mão fazendo movimentos nesse sentido, e enquanto eu via a mão fazendo esses movimentos, eu sentia essa sensação dentro do meu rosto. Confesso que em anos de estudo sobre a espiritualidade e inúmeros vídeos que eu assisti a respeito do assunto, eu ainda tenho
não dúvidas, mas eu não sei, eu não consigo explicar para vocês o tanto que eu senti ali naquele momento. Então, assim, mesmo que eu fale e eu coloque toda a minha intenção aqui, vocês não vão conseguir sentir o que eu senti naquele dia, somente passando pela cirurgia. Eu te pedi outras coisas, uma dessas coisas que eu pedi, que eu solicitei, foi que as minhas cólicas menstruais, elas diminuíssem, porque eu sofro muito com cólicas mensais, desde que eu sou adolescente, né? Desde que eu era adolescente. Então, desde os 14 anos, mais ou menos, eu sofro com muitas cólicas todos os meses. Já fiz diversos tratamentos, tomo os medicamentos, mas isso já foi motivo até para eu sair de uma empresa, para vocês terem ideia. Eu deixei de trabalhar numa empresa porque eu não suportava. Infelizmente, a CLT, né, a lei, não permite que mulheres possam descansar nesse período que é tão sofrido, né? Poderiam dar aí, quem sabe, 2 dias de folga para as pessoas, para as mulheres que sofrem desse mal. Tudo bem, a cirurgia terminou, eu fiquei um pouco impressionada, porque eu conseguia ver a mão do médico, mas eu não conseguia ver corpo e nem rosto. Em alguns momentos eu escutei um barulho. Esse foi o lençol que eu utilizei, que eu utilizo nos curativos e no dia da cirurgia. Vocês estão vendo que é totalmente branco. Como eu me cobri até aqui com o lençol, eu escutei como se eles estivessem removendo esse lençol de cima de mim para realizar a cirurgia. Então eu escutei mais ou menos assim, ó. Desse jeito, tá, gente? Exatamente desse jeito. Foi como eu senti, eu escutei. E eu tô aqui para dizer que sim, eu ouvi. Não foi nada que eu criei da minha mente, não é porque eu já estava pensando nisso que eu acabei fluindo. Se vocês puderem ter essa experiência, tenham, tá? Claro que há pessoas que têm uma sensibilidade maior e tem pessoas que não têm tanta sensibilidade, mas eu ouvi dessa forma. E o que que acontece? No outro dia, pela manhã, eu acordei no meu fluxo menstrual. Não estava previsto, eu tenho calendário, minha menstruação sempre foi regular, apesar das dores, e eu sempre sei o dia em que vou ficar menstruada. Faltavam ainda 3 ou 4 dias para ficar, e eu acordei literalmente no fluxo. Então, assim, geralmente eu sinto muita dor e eu já sei que tá vindo, né? Mas eu preciso expor, inclusive, isso é uma particularidade minha aqui, mas eu preciso contar para vocês com muita prioridade sobre o que é essa cirurgia, porque não vi em nenhum canal aqui no YouTube tantas informações e eu achei que deveria fazer isso para vocês. E, milagrosamente, eu senti sim cólica, não vou mentir, mas não com tanta intensidade como eu sentia nos outros meses. E foi de repente, do nada, eu acordei e já estava no fluxo. Então, assim, eu não sofri para ficar menstruada, fiquei. E foi depois de ter feito a cirurgia, ainda faltavam alguns dias. Isso foi mais uma curiosidade. Tudo bem, não pude realizar o curativo na outra semana, porque eu ainda estava no final do período quando caiu o dia do primeiro curativo. Então passou em branco, continuei tomando a água. A água você vai tomando e quando ela for acabando, você não deixa ela terminar por completo, tá? Você já preenche novamente. O importante é que no dia do curativo a garrafa não esteja totalmente seca, tá? E aí, esse sábado, teve curativo, né? O que aconteceu? Gente, por volta das 22 horas, eram mais ou menos 21 horas e um pouquinho, eu confesso que eu tinha esquecido que havia curativo. E eu comecei a sentir um sono incontrolável. Incontrolável. Eu estava sentada à mesa do meu computador, trabalhando, fazendo algumas criações de conteúdo, separando algumas coisas, montando o meu calendário, que eu uso tudo, minha agenda é toda virtual, né? Eu tenho agenda física também, mas eu prefiro a virtual, porque eu recebo os lembretes no meu e-mail. E o que acontece? Eu comecei a literalmente pescar. Pescar mesmo assim, ó, na frente do computador.
E aí eu mando uma mensagem no WhatsApp da minha mãe e falo, eu tô cochilando sentada. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Aí ela fala assim, você tá se preparando para o curativo. Eu tô rindo porque eu esqueci totalmente. E aí, nosso curativo, né? E aí que eu cochilei. E cochilei, cochilei. Não foi muito tempo como na cirurgia, porque na cirurgia eu lembro de ter dormido mais ou menos 10 para as 11 e acordei 11h22. Então levou aí mais ou menos 32 minutos. Já no curativo foi uma questão de 10 minutinhos, tá? Então, assim, é um sono surreal, é algo que você não consegue compreender. É como se tivessem anestesiado você. E eu digo para vocês, façam a cirurgia caso vocês necessitem, tá? Todas as informações para fazer a cirurgia estão aqui no vídeo. Eu tô maravilhada, ainda faltam alguns curativos. Eu vou dizer ao longo do tempo para vocês, vou trazer novos vídeos para complementar, se eu sentir alguma melhora, se eu não sentir. Então acompanhe aqui o canal, se você não é inscrito, se inscreve. Deixe o seu like, faça o seu comentário aqui embaixo. E eu encontro vocês no próximo vídeo.